Olá, turma! Tudo bem? Estamos aqui na nossa segunda aula do último módulo do nosso curso Além da Dislexia. E nesse vídeo eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre as principais dúvidas que surgem a respeito desse tema. Com certeza, muitas delas, a maioria eu espero, vocês já sabem a resposta. Mas eu achei muito legal trazê-las para a gente conversar, para a gente discutir, para a gente retomar alguns pontos e nos aprofundarmos um pouquinho nelas, até porque são dúvidas que de agora em diante muitas vezes chegarão até vocês. Sim, agora vocês precisarão respondê-las. Vocês não estão mais na condição de fazer essas perguntas, vocês mudaram de lado, vocês são quase especialistas já, né? Então é importante vocês terem propriedade, terem a teoria para responder essas dúvidas de uma forma assertiva. Eu elenquei aqui várias dúvidas que me trouxeram no decorrer desses anos, né? Já escrevi alguns artigos sobre elas e que trazem no Instagram, no Facebook, nas supervisões, no contexto clínico, inclusive no contexto escolar, né, pessoal? Onde a criança vai aprender com o passar do tempo, com as orientações clínicas e educacionais, as adaptações curriculares, quais são as estratégias que ela precisa lançar mão para conviver e para melhor se adaptar à dislexia, conseguindo alcançar os objetivos da melhor forma possível e os resultados acadêmicos e as questões emocionais na vida dela também, né? Para que a questão do transtorno específico da aprendizagem interfira o quanto menos emocionalmente nessa criança, tá? A dislexia é um problema hereditário? Vocês também sabem essa resposta, né? Então, sim, a maioria, grande maioria das vezes, a criança vai ter um parente, um pai, uma tia, um primo, alguém da família que teve alguma dificuldade escolar, algum transtorno do neurodesenvolvimento, que tem um TDAH, apesar de que muitas vezes ele não foi diagnosticado, porque antigamente e até nos dias de hoje, né, ele pode passar despercebido. Apenas um profissional da área da saúde pode detectar a dislexia? Então, a gente já conversou sobre isso. Na verdade, detectar a dislexia, vamos usar essa palavra, identificar, né? Um sinônimo aí. Então, a gente sabe que para identificar os sinais de risco para dislexia, principalmente no contexto escolar, é onde isso acontece, né? Quem faz essa identificação é o professor, né? Então, não necessariamente quem vai perceber os sinais de risco para dislexia é um clínico, até porque quando essas crianças chegam num contexto de saúde, para o fonoaudiólogo, para o psicólogo, na maioria das vezes ela veio encaminhada pela escola, né? Então, o principal profissional que vai perceber, que deveria e poderia perceber os sinais de risco de um transtorno da aprendizagem é o professor e não o clínico. Quando ele chega encaminhado para uma avaliação, aí sim o clínico vai pensar no diagnóstico diferencial, dificuldade, um lado da estrada ou transtorno, né? Mas quando eu falo em detecção e identificação de um comprometimento mais significativo, com aquele olhar de parece que não está evoluindo, parece que apesar do meu investimento em estratégias diferenciadas no ambiente escolar, essa criança não avança como os demais colegas. Quem vai pensar em todas essas questões é o professor, né? Próxima pergunta. Quais as principais características da dislexia? Então, a gente já sabe que a dislexia tem 3 tipos. A mista, quando eu reúno características da dislexia visual e da dislexia auditiva. Quando eu falo em sinais da dislexia, eu procuro pensar nas habilidades preditoras da alfabetização, porque eu tenho muita esperança que quando digo sinais, eu vejo ali uma criança de 1º ano, de 2º ano no máximo, que está com uma dificuldade no processo da alfabetização, né?
Então, os sinais, eu vou observar características da linguagem, então consciência fonológica principalmente, histórico familiar positivo, dificuldade na relação letra-som, né? Uma desorganização relacionada ao espaço, ao tempo. Agora, quando eu falo as características no sentido de manifestações clínicas, eu posso pensar em substituições no momento da cópia, omissões no momento da cópia, e podem ser tanto de palavras como de letras, né? No momento de um ditado, eu também vou ter troca de letras semelhantes auditivamente, que é o P, o B, o T e o D, o F e o V. Sempre terei uma disfluência na leitura, uma leitura que pode ser silabada, pode conter muitos erros, pode ter substituições de palavras inteiras por antecipação. Então, a criança lê o início da palavra e inventa qual palavra ela poderia ser, né? Pela pressa. Essas são algumas das características que a gente pode observar na dislexia. Também as trocas ortográficas, dificuldade com nasalidade, então AUT ou M, né? Dígrafos também, NH, CH, são algumas características que constantemente estão presentes na criança com dislexia. Vamos lá, qual profissional pode diagnosticar a dislexia? Então, pessoal, é claro que eu vou precisar de uma equipe interdisciplinar. O diagnóstico da dislexia, ele é feito por exclusão, né? Então, eu vou isolar fatores ambientais, isolar fatores pedagógicos, isolar déficits auditivos, visuais, para eu conseguir pensar na possibilidade de dislexia. Esse diagnóstico, ele é clínico, então não existe um exame para eu pensar que a criança é disléxica. É interessante eu ter um fonoaudiólogo, um psicopedagogo, um neuropsicólogo, muitas vezes, para eu pedir aí um exame de diagnóstico diferencial para TDAH, né? Avaliar funções executivas, outras habilidades que podem estar envolvidas também. Mas o diagnóstico fonoaudiológico é indispensável, uma vez que a dislexia é uma alteração na linguagem oral que se manifesta na escrita, tá? Então, como está presente a alteração na consciência fonológica, esse é o prejuízo da dislexia. O fonoaudiólogo necessariamente tem que estar dentro desse processo diagnóstico. É ele o principal profissional que vai levantar uma hipótese, que vai estar necessariamente na intervenção para, depois do monitoramento da evolução desse caso, fechar o diagnóstico junto com o médico que vai dar o laudo ou não, tá bom? Ou descartar a hipótese inicial. Com que idade sinais aparecem para que possamos suspeitar de um aluno com dislexia? Então, a gente sabe que desde a fase pré-escolar, lá na pré-escola, existem alguns indícios que eu posso pensar nessa criança ter uma dislexia. Inclusive com relação à linguagem oral e principalmente, né, dificuldades com rima, com aliteração, compreensão de instruções mais complexas, recontagem de história, dificuldade para sequencializar fatos, não se lembra se mora perto ou longe, muitas vezes ela não lembra o nome completo, não se lembra o nome do pai, da mãe. Então, todas essas alterações nas habilidades linguísticas podem ser indícios de uma possível dislexia. E também, principalmente, as trocas, né, fonológicas. Então, quando a criança troca letrinhas para falar ou quando ela tem um atraso para aprender a falar. Tá bom? Então, é importante que a gente observe tudo isso desde o momento da educação infantil. E a gente já conversou que no momento formal da aprendizagem e da alfabetização, aí sim esses sinais ficam mais evidentes, me levando a encaminhar para uma avaliação especializada. Existe alguma adaptação para o disléxico prestar vestibular? Então, a gente fica muito contente em dizer que existe sim, tanto o Enem
como os vestibulares, alguns, né, pessoal? Infelizmente ainda não são todos. Eles já têm adaptações que no momento que você vai fazer a sua inscrição, você encaminha juntamente o laudo especializado, né, o laudo do médico, ou alguns aceitam de profissionais clínicos especializados, para que essa prova seja feita num ambiente separado. Isso acontece tanto com disléxicos como com TDAH, tá? Tanto num ambiente separado, como esse adolescente tem um tempo maior para realizar a prova, ele pode ser acompanhado por um ledor, que é uma pessoa que vai auxiliá-lo lendo a prova para ele, para garantir que ela seja compreendida e que, se eventualmente ele cometer um erro, não seja por uma dificuldade pela decodificação, né? E o escriba, que é aquela pessoa que vai registrar, por exemplo, a redação dele. O aluno vai ditar, o participante, né, do exame vestibular vai ditar, e o escriba vai redigir por ele para evitar que os erros, as trocas, omissões, substituições que acontecem no momento do registro, no caso das crianças com dislexia e adolescentes, né, e com TDAH, para que isso não prejudique a compreensão daquela pessoa que vai corrigir a produção de texto, interferindo na nota dele, ok? Então, sim, existem adaptações curriculares no Enem e nos vestibulares. E é interessante, né, pessoal? Eu sempre falo isso, porque essas adaptações, elas existem lá num nível superior já de ensino, né? Mas elas ainda não foram efetivadas ali na base da educação, né? No primeiro ano, no segundo, no terceiro, no quarto. Então, infelizmente, muitas pessoas desistem desse percurso acadêmico devido às grandes dificuldades que encontram pelo caminho, essas barreiras, né, pedagógicas e até de compreensão, né, e adaptações curriculares, e nem sequer conseguem chegar até o momento de prestar um Enem, de prestar um vestibular, tá? Quanto tempo leva o tratamento de uma criança com dislexia? Então, é claro, né, que a gente não pode prever o tempo de intervenção. A partir da avaliação, nós vamos levantar uma hipótese diagnóstica que, após 6 meses de intervenção especializada, será confirmada ou descartada, né? Independente dessa hipótese, a criança já deve ter as adaptações curriculares providenciadas pela escola, porque a dificuldade já existe, independente do nome que ela tenha, né? E essa intervenção, obviamente, independente do laudo também, vai ter tido um progresso, provocado um progresso acadêmico nessa criança, pedagógico, né? Ela vai ter tido um avanço por conta desses estímulos das habilidades, sendo disléxica ou não. Se ela for disléxica, essa evolução vai ser menor, aquém do que eu previa, do que eu esperava. Aí a gente pode fechar o diagnóstico. Essa intervenção continua depois que eu fecho o diagnóstico? Sim, né, pessoal? Se for uma dislexia, essa intervenção vai continuar por um tempo indeterminado. Como eu faço? É claro, a gente sabe que o disléxico sempre vai precisar do apoio, então eu não vou dar alta nunca mais? Não, né, pessoal? Não dá para ser dessa forma. Isso tem um custo, além de um custo financeiro, um desgaste emocional e uma alteração na dinâmica de toda essa família. Não dá para uma família ficar 3 anos levando todas as semanas para uma intervenção, né? Então, cabe aí também o bom senso na administração desse tempo e nessa intervenção do profissional. Então, já fiquei com pacientes até 1 ano, 1 ano e meio, né? Dependendo da gravidade do caso, isso é muito necessário, tá? Mas eu procuro dar altas circunstanciais quando eu vejo que essa criança já está com as adaptações sendo providenciadas pela escola de uma forma efetiva, que a escola compreendeu esse processo, né? Mas durante esse período de intervenção, pessoal, o contato com a escola que eu tenho é frequente.
é cobrando as adaptações, é pedindo ajuda, é falando, olha, precisa disso, precisa daquilo, é o tempo inteiro um apoio para esse paciente, né? Até porque vir 1 ou 2 vezes por semana num contexto clínico, terapêutico de intervenção, não vai garantir nada sozinho, né? Então aqui eu direciono o tratamento, eu ensino estratégias, eu faço intervenções para fluência de leitura, para as trocas de grafia, né? Porém, é na escola, é no dia a dia que a gente tem que garantir o ajuste dessas crianças, tá? E aí eu faço esse contato constante com as escolas e quando eu vejo que já tá caminhando legal lá, eu combino com os pais, eu dou uma alta circunstancial por um período que eu vou combinar com o pai 3 meses, 2 meses, 4 meses e eu retomo esse contato com a família após esse período para entender como está, eu faço uma reavaliação da criança e a gente redefine essa conduta. Já vai voltar, vamos ficar mais 2 meses em alta circunstancial, porque como apoio de intervenção ele vai precisar sempre, a gente tem que fazer esses ajustes e esses combinados com a criança, tá? Até porque, né, pessoal, ela precisa de outras atividades na vida dela também. Ficar indo só no reforço, na psicopedagoga, na fono, também não dá, né? Ninguém merece, tá bom? Quais profissionais tratam os disléxicos? Essa é uma outra pergunta aqui. Sempre o fonoaudiólogo, né? O ideal é que sempre o fonoaudiólogo faça parte desse processo pela questão do comprometimento da habilidade fonológica, tá? E também, pessoal, o ideal é que seja um fonoaudiólogo educacional, mas a gente sabe que no Brasil são pouquíssimos especialistas, né? E eu preciso muitas vezes do psicopedagogo para me dar o apoio relacionado também ao conteúdo escolar, né? Porque aqui na minha sessão eu não vou trabalhar o conteúdo escolar, eu vou trabalhar habilidades de estimulação metalinguísticas, né? Intervenções específicas fonoaudiológicas. E eu preciso do psicopedagogo para me auxiliar, para auxiliar o meu paciente nessas outras questões pedagógicas que são mais da área educacional. Quando há um comprometimento emocional dessa criança, né, um problema de rebaixamento de autoestima, falta de motivação, né, eu preciso também de um apoio psicológico para acompanhar esse processo. É claro que essas intervenções não precisam acontecer todas simultaneamente, isso é um combinado, isso sofrem ajustes conforme a prioridade da criança em cada momento. Por isso é extremamente importante que haja essa conversa, esse contato, essa troca de informações entre os terapeutas também. E a escola e a família sempre envolvidas nesse processo, tá? Qual a consequência da dislexia na fase adulta se não for diagnosticada na infância? Bom, existem muitos disléxicos adultos, né? Muitos que nem sabem, muitos que acabam se descobrindo disléxicos quando procuram o diagnóstico dos filhos, e a gente sempre observa que as opções por profissões são aquelas que não demandam muita atividade relacionada à leitura e à escrita. Então a gente tem alguns que procuram a área de exatas, muitos a área da computação, a área de agricultura, né, engenheiros agrícolas. Então a gente percebe que naturalmente as pessoas buscam as profissões nas quais elas têm habilidades desenvolvidas, isso qualquer um de nós, né? Então esse é um processo muito automático e muitas vezes a pessoa nem percebeu isso, tá? Então as consequências, eu acho que muitas vezes quando a pessoa acaba não compreendendo porque que ela não é fluente em uma leitura. Eu tive um pai que ele até falou, ele verbalizou, né? Ele falou assim, nossa, eu achei que eu tivesse algum problema intelectual, porque eu nunca consegui acabar um livro, eu desisto de ler as coisas, eu vou ler uma reportagem e não consigo ir até o fim, né? E aí, quando a gente estava fazendo a avaliação do filho, ele se viu também na situação e aquilo respondeu às dúvidas e angústias dele, né? Então, muitas vezes, para a pessoa adulta, quando ela descobre que ela é disléxica, isso é um alívio, porque explica muitas coisas que ela sentiu durante toda a vida e nunca percebeu, tá bom? O disléxico tem direito a um professor de apoio na sala de aula?
Pessoal, isso não é previsto, né? Em lei, isso não faz parte de adaptação curricular, até porque se as adaptações curriculares forem organizadas de uma forma assertiva, não há necessidade de ter um professor de apoio para a criança, né? Ela é independente, ela não precisa de cuidados adicionais, né? Então, se eu tenho um material com os ajustes necessários, se eu tenho o tempo que ela precisa, se eu consigo que ela use um gravador para as aulas caso ela necessite, que ela lance mão de uma calculadora, eu não preciso de um professor de apoio. É possível perfeitamente bem eu articular o meu ensino, o acesso ao conteúdo, eu providenciar isso de uma forma que ela não vai necessitar de um professor na sala de aula para ela, porque isso não se justifica, tá bom? Existem diferentes níveis de dislexia? Eu acredito que aqui seja uma pergunta se tem diferentes graus, né? Gravidade de comprometimento, sim, né? A gente sabe que são 3 graus aí da dislexia com relação à dificuldade ao comprometimento. Isso é uma forma muito fácil de identificar quando a gente tem já laudado um disléxico, a gente percebe de acordo com o nível de dificuldade numa leitura e numa escrita, aonde classificá-lo. Então, temos sim crianças que têm uma dificuldade imensa para ler e que você vê que com o passar dos anos ela evolui muito menos que outras disléxicas, né? Então esse comprometimento ele realmente interfere em toda a qualidade de vida da criança. Eu tenho um paciente de 8º ano que não lê sílabas complexas, né? E é dislexia, não é deficiência intelectual, não é outra condição, tá? Então a gente sabe que existem diferentes graus e que isso interfere também de diferentes formas, diversas maneiras na qualidade de vida como um todo, tanto social como pedagógica e profissional desse indivíduo. É correto dizer que um aluno do 1º ano tem dislexia? Então não, né, pessoal? A gente não pode afirmar que uma criança no 1º aninho ou nem no 2º que ela tem dislexia. Por quê? Eu só posso dizer que uma criança é disléxica depois que ela teve todas as oportunidades de ensino, de aprender, de se alfabetizar e ainda assim ela não conseguiu se alfabetizar. Então já foram testadas diferentes metodologias, ela já passou por 6 meses de intervenção com profissionais, né? E eu não vejo nenhuma evolução. Então geralmente isso acontece por volta de 8 anos e meio, 9 anos, aí é seguro a gente fechar o diagnóstico. Porém, eu sempre posso dizer que eu observo os sinais de risco sim, e eu não preciso esperar a criança, eu bato muito nessa tecla, ter o laudo, ter 8 anos e 6 meses, ter 9 anos para providenciar as adaptações curriculares, ok? Como diferenciar a dislexia da dificuldade de aprendizagem? Tivemos uma aula somente para discutir essa questão, né, pessoal? Então, a gente sabe que a dificuldade, vou falar basicamente aqui quais são as diferenças, né? A dificuldade de aprendizagem, ela acontece em algum momento da vida, ou por uma questão emocional, por uma questão ambiental, por alguma barreira temporária que a criança está vivendo e que é externa a ela. Então, ou com uma intervenção terapêutica, ou muitas vezes somente com reforço escolar, ou com uma forma diferente de explicar para a criança, ou um apoio psicológico, se foi algo emocional que aconteceu na vidinha dela, ela vai superar e vai prosseguir. Caminho, vida que segue, né? Agora, se ela tem uma dislexia, essas dificuldades, elas são persistentes, a manifestação demora muito, eu não vejo evolução em sala de aula, eu não vejo evolução em intervenção clínica, então eu vou pensar numa dislexia. A dislexia é uma condição que está com o indivíduo e que vai permanecer com ele, necessitando de intervenção por mais tempo, além de ajustes escolares, ok? O disléxico
pode repetir de ano? Essa é uma pergunta bem interessante, né? Muitas pessoas perguntam, a criança com síndrome de Down pode repetir de ano? O autista pode repetir? Pessoal, a gente tem que considerar o seguinte, eu não tenho que considerar o que ele tem, né? Ele tem dislexia, ele tem síndrome de Down. Vamos pensar no desenvolvimento pedagógico dele comparado com os colegas de sala de aula e quais benefícios ele teria se ele ficasse retido e fizesse novamente aquela mesma série, aquele mesmo ano escolar. A partir do momento que eu acredito que essa criança, se ela fizer de novo, vamos dar um exemplo, o segundo ano, ela vai conseguir se alfabetizar porque ela ainda não está alfabetizada, justifica uma retenção, né? A família concorda, a escola concorda, os profissionais concordam, por que não deixá-lo mais um ano no segundo ano escolar para que ele aprenda essas habilidades que ele teve uma dificuldade maior, né? Porém, isso tem que ser em comum acordo e não por causa da dislexia, tá? Mas apesar da dislexia. E a mesma coisa com uma criança com uma síndrome de Down, por exemplo. Se eu achar que ela vai ter muitos benefícios se ela permanecer mais um ano na mesma série, eu posso deixá-la, desde que todo mundo concorde, né? Então, colocar na balança o que vai auxiliá-la a ela permanecer e se isso vai ter algum fator negativo aí, um peso na vidinha dela, porque muitas vezes ela vê os colegas passarem de ano e ela não, vai ser mais um problema maior do que o benefício que vai trazer ela ficar mais um ano ali naquela série, ok? Então, sempre ponderando, sempre conversando. A gente tem que pensar que nada pode ser proibido, porque cada caso sempre será individual, gente. Eu preciso pensar naquela situação, daquele indivíduo, naquele momento e naquele contexto, tá? Então, pode repetir de ano, sim. Se for em benefício próprio, pode. Se a família concordar, não há problema nenhum. E a última pergunta: a lei só precisará ser colocada em prática quando for regulamentada? Então, essa pergunta já veio depois da lei, né? A Lei 14.254, aí, que dispõe sobre o atendimento, o acolhimento, as adaptações dos alunos com transtornos específicos da aprendizagem, com dislexia e TDAH. Essa lei ainda não foi regulamentada. O que é regulamentação, né? Quando os órgãos, por exemplo, quando o MEC e o Ministério da Saúde conversarem e determinarem o que os municípios, o Estado deve fazer por essa criança, assim como foi lá no AEE, na Educação Especial, em 2008. Então, sai a regulamentação da lei, a definição, né, em parágrafos do que deve ser realizado por cada autarquia. Mas isso não quer dizer que a lei não é para ser colocada em vigor, né, pessoal? Ela foi sancionada já, então ela foi assinada pelo presidente da República e a partir desde o dia 30 de novembro de 2021, ela está em vigor, passa a vigorar. Sendo assim, ela tem que estar sendo respeitada. Então, toda escola precisa sim seguir as normativas que ela já traz, né? Assim como todas as prefeituras, secretarias da educação, diretorias de ensino e qualquer órgão público que for fiscalizado ou privado, né? Pode sim aplicar as determinadas punições para quem não estiver agindo em conformidade com a lei, conforme qualquer outra situação, tá bom? Pessoal, essas foram as dúvidas que eu selecionei para a gente conversar nessa aula de hoje. Finalizo aqui mais um vídeo e espero por vocês na nossa próxima aula. Até lá!